Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Copa do Brasil. Terminou nesta quinta-feira com Juventude 3, Fluminense 2, a rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Nenhum visitante venceu fora de casa, mas em compensação, alguns visitantes que empataram fora de casa, dá para dizer que levam para o jogo de volta, nos seus domínios, uma certa vantagem. Como o Bahia, por exemplo, que empatou com o Botafogo no Rio, o Grêmio que empatou com o Corinthians em São Paulo, o Atlético Mineiro que empatou com o CRB lá em Maceió, o Vasco que empatou com o Atlético Goianiense em Goiânia. Em tese, estas equipes visitantes que empataram fora de casa terão, aspas, uma vantagem por jogar em casa a segunda partida. A partir de agora, no Plantão do Paulinho, o balanço desta rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e, claro, a projeção dos jogos de volta que acontecem já na próxima semana. Antes, uma dica da KTO. A bola está rolando pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Neste sábado, 4 da tarde, tem futebol feminino. O Brasil em campo sem a Marta, que foi expulsa no jogo contra a Espanha. O Brasil perdeu por 2-0, passou de fase. Pega agora as anfitriãs francesas neste sábado, 4 da tarde. Aqui embaixo, as odds para França e Brasil. Vitória da França pagando 1,68. O empate tem a odd de 3,80 e a vitória do Brasil, zebrão total, odd de 4,75. Entre você também no site da KTO, tá aqui ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Vamos nessa então, falando primeiramente aqui de Juventude 3, Fluminense 2, jogo de 5 gols, muita movimentação no placar, logo a 3 minutos de jogo, Lima marcou gol do Fluminense 1-0, terminou o primeiro tempo, Fluminense na frente, vencendo a partida, mas na segunda etapa tudo mudou. O Lucas Barbosa, 3 minutos, empatou o jogo em 1-1, aos 10, o zagueiro Rodrigo San virou para o Juventude, e aos 29, o Diego Gonçalves marcou o terceiro gol do Juventude. O Fluminense atacando, mas o Juventude também perdendo alguma chance, poderia até ampliar a partida para 4-1. Não fez isso. E nos acréscimos, já a 47 do segundo tempo, o Thiago Santos marcou o segundo gol do Fluminense, que volta vivo, muito vivo para o jogo da próxima semana no Rio de Janeiro, porque perdeu por um gol de diferença. O Fluminense vencer por um gol, leva a decisão para os pênaltis. Para passar nos 90 tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença. Sempre é bom lembrar que não tem saldo qualificado na Copa do Brasil, certo? Então, perdeu por um gol de diferença 3-2, aí não importa se vai vencer por 1-0, por 2-1, por 3-2, por 4-3. Se o Fluminense vencer por um gol de diferença, a decisão vai para as penalidades máximas. Fluminense e Juventude, quarta-feira agora, da semana que vem, 9h30 da noite. Deixa eu começar com Vasco da Gama e Atlético Goianiense, que jogam já na terça-feira, 15 para as 10 da noite em São Januário. Vasco empatou nesta quarta-feira em 1-1 com a equipe do Dragão lá em Goiânia. Como empatou fora de casa, teoricamente por jogar agora em casa, o Vasco tem uma certa vantagem. Mas a vantagem, é claro, apenas e tão somente de jogar em casa a partida de volta. Porque um novo empate, com ou sem gols, de novo, não tem saldo qualificado, o empate com ou sem gols remete a decisão da vaga para os pênaltis. Quem vencer nos 90, é claro, garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Quarta, às 7 da noite, tem Bahia e Botafogo. No Rio, na terça-feira, empate em 1-1. Mesma situação do Bahia do Vasco aqui. Empatou fora de casa, mandante agora do jogo de volta, Fonte Nova lotada e tudo mais. A vantagem é ter o mando de campo e, claro, a torcida a seu favor. Mas, repito, um novo empate entre Bahia e Botafogo leva a decisão para os pênaltis. O Bahia ou o Botafogo só passam nos 90 vencendo a partida. Bragantino e Atlético Paranaense. Aqui uma vantagem grande, hein? Furacão nessa quarta-feira derrotou em casa o Bragantino por 2-0. Então, o Atlético vai jogar em Bragança Paulista, quarta-feira da semana que vem, 7 da noite, no Dabi Abichedi, podendo perder por um gol de diferença.
Ao Bragantino, para passar de fase, só resta ou vencer por 2 gols de diferença no tempo normal, aí pode ser 2-0, pode ser 3-1, pode ser 4-2, não importa, 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Nos 90, o Braga só passa se vencer de goleada, por 3 ou mais gols de diferença. CRB e Galo. Quarta-feira, em Maceió, 2-2, o CRB abriu 2-0 no placar, e aí o Galo empatou. O Paulinho, no primeiro tempo, ainda descontou para o Atlético Mineiro, e o Scarpa empatou o jogo na segunda etapa. O Galo até virou, depois o gol foi anulado, mas 2-2 placar final em Maceió. O Galo joga em casa, com a Arena MRV lotada, força da torcida, mas tem que vencer o jogo. O empate em BH leva a decisão entre Atlético e CRB para os pênaltis. Para passar nos 90, o Galo ou o CRB tem que vencer no tempo normal. Tem que vencer a partida. Grande vantagem, hein, do Flamengo. No Maracanã, Flamengo 2-0 para cima do Palmeiras. Quarta-feira da semana que vem, 8 da noite, no Allianz Parque tem Palmeiras e Flamengo. Palmeiras tem que vencer no mínimo por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Porque como o Flamengo venceu em casa por 2-0, o Flamengo pode perder por 1 gol de diferença. Se o Flamengo perder por 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, não importa o placar, perdendo por 1 gol, o Flamengo passa de fase, mesmo com a derrota. Palmeiras tem que vencer por 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. No tempo normal, o Palmeiras só passa pelo Flamengo se vencer por 3 ou mais gols de diferença. Grêmio e Corinthians. O jogo acontece no estádio Couto Pereira, em Curitiba, quarta-feira, 9h30 da noite. Empate em 0-0 em São Paulo, um novo empate em Curitiba remete decisão para os pênaltis. Com ou sem gols, de novo, não tem saldo qualificado. Pode ser empate em 0-0, em 1-1, 2-2, não importa. Dando empate, decisão por pênaltis. Grêmio ou Corinthians, para passarem no tempo normal, tem que vencer a partida. Fluminense joga em casa, no Maracanã, quarta-feira à noite, em desvantagem, porque perdeu em Caxias nessa quinta-feira para o Juventude por 3-2. O problema só não foi pior porque o Thiago Santos fez o segundo gol já nos acréscimos em Caxias do Sul. O Flu estava perdendo por 3-1. Aí ia ter que vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Assim, se vencer por 1-0, 1 gol de diferença, o Fluminense já iguala no saldo de gols, né, no placar agregado, e leva a decisão para os pênaltis. No tempo normal para passar, o Fluminense tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença. E o Juventude joga pelo empate. Qualquer empate classifica o Juventude no Rio de Janeiro. Finalmente, na quinta-feira teremos Goiás e São Paulo. Vantagem ampla do São Paulo, que venceu em casa na terça-feira no Morumbi por 2-0. São Paulo pode perder por 1 gol de diferença para passar de fase. Aí pode ser 1-0, 2-1, 3-2, não importa o placar. Sendo por 1 gol de diferença, São Paulo passa. O Goiás tem que vencer por 2 gols de diferença. 2-0, por exemplo. Pode ser 2-0, pode ser 3-1, pode ser 4-2. Tem que vencer por 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. No tempo normal, o São Paulo só perde a vaga, ou o Goiás só passa de fase se vencer por 3 ou mais gols de diferença. Tá bom? Volta na semana que vem, já projetando aí as quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando, hein, nas quartas de final serão 8 equipes num pote único, todos podem enfrentar todos, e a partir das quartas de final a CBF já faz o chaveamento, né? Se o clube passando aqui para as quartas, quando tiver o sorteio das quartas de final, já vai saber contra quem o seu clube vai jogar na semifinal e quem poderá enfrentar lá na finalíssima da Copa do Brasil, da milionária Copa do Brasil. Tá bom? Tchau!